Olá, boa noite. Estou a tentar perceber se já temos cá a nossa primeira convidada, que é uma psicóloga e é conhecida, para quem está comigo no projeto Pineapple Mind, é a nossa Soraya. Vamos lá ver se ela já cá está. Então, esta parte inicial vai ser com a Soraya, para falar um bocadinho da parte psicológica da coisa. Olá, Gerson. Fico feliz de estares aqui. Olá a todos os que estão a entrar. Estava eu a dizer que esta parte inicial vai ser com a Soraya, que é psicóloga, para falarmos um bocadinho acerca, já cá está ela, acerca dos conceitos básicos do bullying, em termos de... Eu queria que vocês fizessem perguntas, mas tentei fazer perguntas orientadas para o tema do dia, que são os conceitos gerais, porque nós vamos ter temas durante toda a semana. Vamos ter amanhã fatores de risco, depois quarta-feira maneiras de percebermos o problema e diagnosticarmos. Ao longo de toda a semana, lá está, vai ser por temas, ou seja, eu pedia-vos que as perguntas fossem orientadas para estes temas, se conseguirem. O tema do dia é conceitos gerais, Samu. Vamos dizer o que é o bullying, o que é o cyberbullying, na visão do psicólogo. Já temos cá a Soraya. Olá. Está tudo bem? Estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir perfeitamente. Ok. Estiveste a trabalhar até agora, não foi? E ainda vais para Tive. aqui. Obrigada, Soraya, pela tua presença. Como eu estava a Obrigada eu dizer, pelo convite. tu agora também fazes parte do projeto de Pineapple Mind, mas hoje vais cá, na qualidade de psicóloga, não é? Dar também o teu parecer sobre este assunto do bullying e do cyberbullying. Uhum. Sim. Eu queria só que te apresentasses primeiro, para quem não te conhece. Uhum. Ok, pronto, o meu nome é Soraya Moraes, eu sou psicóloga, com especialidade em psicologia clínica, faço clínica privada, neste momento sou membro ou colaboro, não sei bem qual é o termo que eu posso neste És membro. momento. Sou membro, pronto, membro do Pineapple Mind e colaboro também com outra associação e estou muito envolvida no que toca a projetos de saúde mental e também de marchar contra a estigmatização, e também acho que o meu papel enquanto psicóloga, apesar de me considerar um bicho de consultório e sentir-me mais à vontade no face a face, acho que é importante a psicologia ter um papel de intervenção social e poder também dar os seus contributos para temas que, que bombardeiam a nossa atualidade e também que dizem respeito a todos nós, e todos nós temos uma opinião a formular sobre este tipo de assuntos. Sim. Eu gostaria por começar por te perguntar o que é isto do bullying, do cyberbullying? Ou seja, em que maneira é que é diferente da violência psicológica que uma criança é alvo? Ok, portanto, o cyberbullying é uma extensão do próprio bullying, que é um ato de violência, ok? E é um ato de violência de cariz intencional e repetitivo. Só que no bullying temos a questão presencial e até identitária, não é? O agressor é conhecido. Já no que toca ao cyberbullying, mudamos o universo. Passamos do registro da realidade, que é comumente partilhada por todos nós, para um universo que nós podemos ser quem nós quisermos. Obviamente que, ao viver sobre o registro das novas tecnologias, tem muito de favorável a cada um de nós, no entanto dá aso a espaços de violência, e obviamente que o registro da violência ainda é mais atroz, porque há a questão da perpetuação ao longo da internet, ao longo do tempo, não há barreiras. É uma coisa que, ok, o ato é cometido por por um dado agressor, no entanto, nada impede que haja outros agressores que peguem no mesmo ato, não praticado por eles, mas o perpetuem. Obviamente que a vítima desenvolverá
sentimentos diferentes, no entanto, alguns partilhados com com a própria vítima do bullying presencial ou o bullying tradicional, mas obviamente que existem algumas diferenças e até em termos do impacto psicológico de um e do outro, Sim, obviamente. sim. Enquanto falavas, eu estava a pensar que, por exemplo, no contexto do bullying, na escola, as crianças, se calhar, não digo que tenham mais dificuldade, mas se uma criança vê outra atacar psicologicamente alguém, ou mesmo fisicamente, se calhar Uhum, não tem tanto à vontade para participar, e se calhar uhum, consegue até pôr mais depressa o travão do que no online, porque no online, sem dar a uhum. cara, qualquer pessoa consegue contribuir, lá está, para o problema. Ou seja, por exemplo, no contexto de um post do Facebook, alguém comenta aquele post com um comentário ou com uma crítica negativa, e depois a seguir Uhum, podem ir uma série de outras pessoas dizer o mesmo, e se calhar num uhum. contexto presencial não o fariam. Entendes o que eu quero dizer? Uhum. Sim, mas isso é importante porque nós, ao falarmos destas temáticas, também temos de considerar os perfis das pessoas que intervêm, não é? Não é só o agressor, não é só a vítima, é também a testemunha. E a testemunha pode favorecer o agressor, pode favorecer a vítima, ou pode não favorecer nem um lado nem do outro, porque podem se tornar potenciais vítimas e etc. No Sim. contexto do bullying tradicional, e tu estares a dizer mais rapidamente poderiam intervir ou qualquer coisa, existe uma impossibilidade que há muita investigação sobre isto. Apesar de ser um contexto que ainda não é abordado precisamente por ser tão novo este recurso às novas tecnologias e tudo mais, existem várias investigações no sentido que a testemunha pouco ou nada intervém, porque depois tem associado também o medo de ser ela própria vítima, o que é que o papel dela pode interferir com a questão da justiça. Há muitas variáveis psicológicas no facto de intervir ou não intervir. E depois, obviamente, que quando tu estás a falar no contexto da internet, das pessoas poderem chegar à frente, bom, depende, não é? Por exemplo, se nós estivermos muito seguros daquilo que nós somos e daquilo que nós representamos, ou quem podemos representar, mais facilmente nós vamos intervir. No entanto, há por trás todo um rol de fragilidades próprias que nos impedem de poder intervir, ou até mesmo fenómenos sociais de que alguém irá dizer por mim. Que isto também é importante ter em conta. Não só o funcionamento do próprio, mas também o funcionamento do social. De esperar sempre que um outro possa dizer e intervir sem eu ter que me meter. Sim, sim. Eu ia te perguntar, há pouco tu referiste que uma vítima pode se tornar potencialmente um agressor também. Tu consegues explicar o motivo disso? Tem que ver com o facto de haver aqui algum grau de karma, de vingança associada, ou é algo que é muito natural? Ok, é assim, isto é uma discussão que pode ter várias frentes. Nomeadamente, tu falaste aqui do papel da vingança. A vingança é um sentimento despoltado por esta situação, não é? O querer a justiça, o sentir-se vulnerável, todas estas são variáveis que podem alimentar a questão da como dizer, De está-me a quererem faltar a regressar, não é? culpa. Um, o que é que acontece? Há outra frente que nós podemos pensar, que é, na realidade, se nós formos investigar um passado ou uma história de um sujeito alvo de violência, se calhar ele próprio já pode ter sido vítima de violência, não no sentido de ter sido vítima de bullying, mas violência familiar, aquela violência infantil que tu estavas a falar há pouco, Diana. O Sim. abuso familiar pode contribuir para a formação de um perfil de um potencial agressor. Obviamente, depois nós temos o poder de escolha e tudo mais, que também é uma variável importante a ter em conta, mas obviamente, se nós crescemos num edifício violento, temos a propensão de
tornarmos indivíduos violentos para, no fundo, nos defendermos contra quem nos fez mal no passado. É como se fosse um projetar da nossa frustração no outro, que é mais vulnerável. É por isso que eu costumo falar de isto é um jogo de exploração de quem é que é mais frágil. Qual é a fragilidade onde eu posso tocar? Qual é a ferida onde eu posso tocar? E há pouco tínhamos aqui um comentário de alguém que dizia que tem muito a ver com inseguranças. Ou seja, e ele até dizia, também o pratiquei e agora que olho para trás penso que era tudo questões de insegurança comigo mesmo. No caso, eu gostaria também de te perguntar se achas que o bullying e a violência mais orientada nas crianças se tem muito a ver com contextos socioeconómicos desfavorecidos ou se não há regra para isso? É transversal, Diana, porque a violência, por ser contemporânea e existir ao longo de toda a história do ser humano, não olha a fins económicos, não olha a estatuto social, não olha, não faz distinção. A violência é um ato natural, condicionado ou não pela nossa própria história, e pode ser exercido em qualquer um de nós. Não há diferenças, não há uma seleção. Obviamente que quem é mais frágil terá mais suscetibilidade para ser vítima. Mas isto é novamente aquela coisa que eu estava a falar da exploração das fragilidades, não é? Das inseguranças, de tudo mais, como referiram nos comentários. Sim. É assim, eu, em termos de perguntas, não tenho muito mais, só porque depois o que eu te iria perguntar mais cairia um bocadinho nos temas dos outros dias. No entanto, queria que deixasse aqui uma mensagem para os jovens que nos estão a ver, uma mensagem que consideres positiva para ultrapassarem este problema. Portanto, apesar de eu não ser assim tão jovem, mas sendo jovem na mesma, gostava de transmitir que todos nós já estivemos no vosso lugar, de uma forma ou de outra, sofrendo ou não sofrendo, sendo agressores ou não sendo agressores, tudo parte do nosso historial e depois como é que nós encaramos as coisas e como as colocamos em perspectiva, não é? E a realidade é que não há problema em pedirem ajuda, porque nestes aspectos, quando a coisa é muito violenta, torna-se condicionante para toda a nossa história, não é? Aquilo que nós passamos no... Não percebi, Diana, desculpa. Pode dar muitas sequelas no futuro. Exatamente, porque lá está a questão do o edifício é a nossa vida. Nós vamos construindo o edifício e vamos povoando esse mesmo edifício. A questão é que se o meu edifício é construído na base da violência, e violência aqui não só na perspectiva do ser agredido, mas também do sofrer agressão, vai crescendo connosco, isto vai se desenvolvendo connosco. E se existe correlação estreita entre saúde mental e violência, obviamente. Sim. Portanto, existe a prevalência e a perpetuação daquilo que se pode tornar perturbação mental na vida de um adulto. Sim, porque causa um trauma que depois pode ter repercussões futuras graves, não é? É por isso que as pessoas não precisam de ter medo nestas situações de procurar ajuda, porque mais vale resolverem os problemas nestas idades do que depois continuarem com os problemas futuramente, certo? Exato, e não ter medo, porque a questão também que está subjacente é a questão do medo. Nós não conseguimos compreender que existem pessoas que nos podem ajudar, não só adultos, mas também pessoas que já passaram por esta experiência, não é? Eu tenho conhecimento que existem grupos de apoio neste sentido, portanto, acho que não há problema em dizermos que isto é um problema real de todos nós e que não existe medo. E que há ajuda Sim. especializada ou não para poder nos dar mais conforto e mais colo, que é uma expressão que eu gosto muito de dizer. Olha, Soraya, muito obrigada pela tua participação. Continua connosco aqui no Direito. Vamos falar agora com a Associação de Estudantes. Portanto, se eles tiverem perguntas, quero-te ver aí nos comentários a responder, está bem? Ok, obrigada, Diana. Obrigada. Tchau. E eu. Até já.
Beijinho. Até já, com licença, um beijinho. Vamos lá passar à Associação de Estudantes e ver se eles já estão cá à espera. Está aqui o João, que eu sei que é este João Pereira, o menino da Associação de Estudantes, mas eu pensei que eles iam fazer com o deles. Se calhar não. João, diz-me só, queres que eu te ligue ao teu perfil privado ou espero aqui pela AE? Eu tinha ideia que eles iam fazer com o deles. Mas eu vou tentar na mesma. Tommy! Isto é o meu gato. Ok, está ótimo assim. Pode ser com o meu. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sim. Sabes como eu estou Sabes como eu estou o meu gato decidiu. Espero que ele não Espero que ele não vá. Senão vou ter que... Senão vou ter que. Diga, tu acho que com pouca conexão que eu não percebo muito bem. Não sei se é o meu telemóvel, provavelmente é. Ok. Eu vou pôr os Ok, dados. Mas consegues ouvir bem? Não sei o que é que se passa com a ligação. Ele deve ter mexido no telemóvel. Isto acontece quando há chamadas ou mensagens ou assim. Estás-me a ouvir? Ui, não está bom. João! Eu vou... João, estás aí? Fones, porque estão a pedir aqui fones nos comentários. Sim, mas São agora dois segundos. acho que já não está a Não? fazer tanto eco. Ah, ok, então. É mais fácil. Está João, bom então? queres-te apresentar? Ok. Olá, eu sou o João Pereira, sou de Carregal de Sal, sou presidente da associação da Escola Secundária Carregal de Sal. E quando me falaste deste direto para falarmos sobre cyberbullying e da saúde mental durante o isolamento social, eu achei que era uma ótima ideia, gostei bastante, porque por causa da AE, da Associação de Estudantes e assim, eu, por exemplo, não é cyberbullying, mas, por exemplo, nós sofremos, por exemplo, não é sofrer, eu estou a devagar um bocado, mas Eu já te eu faço estive em perguntas primeira para mão. ajudar. Mas eu estive em primeira mão sobre, em assuntos, por exemplo, cyberbullying, pessoas gozarem com outras pessoas e dizerem coisas um bocadinho agressivas através, por exemplo, do Twitter ou do Instagram ou assim. Por isso, quando me falaste do Pineapple Mind, eu fiquei a pensar, ok, isto é o máximo e eu acho que, tipo, a minha opinião e o que eu passei, entre aspas, pode ser bom. Sim, sim. Eu estou um bocadinho Eu nervoso. ia te perguntar, nesse contexto, na vossa escola, como é que é a realidade? Imagina, há muitos casos de violência que vocês tenham conhecimento, seja violência física ou psicológica ou até pacífica. Violência física, que eu saiba, se houver é muito pouca. Eu pelo menos não sei nenhuma. Mas sei que, por exemplo, e isto aqui pode parecer um exagero, mas aconteceu. Imagina, já tinha acontecido há uns anos atrás, quando o Maia ganhou, ou outros membros da outra lista que perdeu, fizeram uma conta no Twitter a gozar que o ganhou. E ainda durou um bocado e eu falei com uma das pessoas que eram minhas amigas e que criaram, disseram que era só, tipo, no gozo, era humor, não era suposto ser agressivo. Só que eu acho que as pessoas fazem isso e não se apercebem que, enquanto estão a tentar ser engraçadas, não percebem que acabam por magoam as pessoas. E, tipo, não é direto, mas as pessoas que estão a ler aquilo e as pessoas com quem estão a gozar, tipo, que estão a gozar, por exemplo, gozaram comigo em alguns dos twitters, eram memes, basicamente, era suposto ser engraçados, mas tipo, acabam por magoar e nós nos sentimos confortáveis com isso. Ninguém tipo, da lista se sentiu confortável com as pessoas a gozarem connosco. Obviamente levámos também um bocadinho para a comédia porque era isso que eles queriam, mas sentimos-nos mal. E é basicamente isso aí que há na nossa escola. E o que eu estava a dizer que podia parecer um exagero ou não, era porque eu não sei se conhece a série Gossip Girl. Sabe qual é? Gossip Girl. Não.
Mas um podes bocadinho explicar. antiga. Era um bocadinho antiga, mas basicamente eles falavam, tudo o que era tipo rumores e segredos e assim, na série vinha ao de cima através tipo, de um blog. E eles fizeram também uma conta dessas no Twitter, que depois passou para 2 contas, 3 contas, se não me engano, havia por volta de 14 ou 12 contas, sempre com a mesma coisa, onde diziam segredos das pessoas, gozavam com as pessoas, e alguns dos twitters, ou lá como é que se diz, que eu não tenho Twitter, mas alguns dos tweets eram bastante agressivos e gozavam mesmo com as pessoas, tipo o corpo delas, se tipo eram gordas ou demasiado magras, eu não sei se posso dizer mamas, mas vou dizer que as mamas eram demasiado grandes, eles gozavam também com isso, ou se uma pessoa beijava muitas das pessoas, e era basicamente isso, e se punham nomes, punham tudo, e passava dos limites, a maior parte das vezes, era um bocadinho, era mau. Então, imagina, pelo que tu disseste até agora, na vossa realidade, a vossa escola, se calhar o que vocês sentem mais é o cyberbullying, ou seja, a violência Sim. online, certo? Isso E tu mesmo. tens conhecimento de colegas teus que já tenham passado por isso, por exemplo, com situações no Twitter ou no Instagram? Tenho, yeah. E imagina, essas pessoas chegaram a reportar na escola ou acabaram por nunca fazer queixa por ter sido, lá está, nos meios online? Imagina, um dos twitters chegou até a gozarem com um neto do presidente da Câmara Federal de Sal, e foi a partir daí que até alguns pais se foram até à direção da escola e falaram disso, e sim, também nós tipo, já tínhamos falado, alguns de nós já tinham mencionado à direção que ok, está-se a passar e assim, só que acabaram por não fazer nada, porque o que é que sabia fazer? Era a polícia para eles descobrirem quem é que era o dono da conta. Nós, pelo menos, acho que jovens, ou eu é que sou um inculto e também não sei, eu não sei, ou não sabemos o que é que nós podemos fazer, por exemplo, numa situação dessas, porque normalmente as contas são anónimas, não sabemos quem é que as criou, não é só connosco, são com várias pessoas, e acabamos por, se calhar, também a dizer que, ok, não é tão mau, porque não são mais pessoas, não vamos levar também a parte de ser bullying, porque bullying é uma palavra também muito cara. Sim. Estás a perceber? Às É, vezes tipo, não é cara, mas complicado é muito utilizar. forte. Sim. E ninguém quer dizer que nós sofremos de bullying porque é mau, mas ok, estou a divagar um bocado, mas basicamente sim, nós fomos à direção e na direção não fizeram nada, tinham noção do que é que estava-se a passar e não fizeram nada, também porque não sabiam quem é que tinha criado as contas. Sim. E depois, como os pais interviram, sentes que fizeram alguma coisa ou foi igual? Que eu saiba, não fizeram nada. E estão pessoas da escola a ver, se quiserem comentar, tipo, digam se fizeram alguma coisa, porque as contas acabaram então por serem. Toda a gente eliminou as suas contas porque repararam que estavam passados os limites, o que foi bom, mas enquanto não tinham reparado nisso, ainda magoaram muitas pessoas. Sim. Eu queria te perguntar também, lá na escola, vocês já tiveram algum tipo de campanha anti-bullying? Ou, por exemplo, uma aula de formação cívica em que abordassem esse tema? Já, ok, está aqui a minha irmã, ela teve-me a confirmar agora. Sim, já tivemos algumas, mas que nós, no início do ano, quando a AE tomou posse, nós tivemos uma reunião na Câmara Municipal com a direção, com a AE e com mais pessoas, assim com o Estatuto Superior, que foram lá ver, e no ano anterior ao nosso, nós tivemos um formulário de pessoas que sofreram de bullying, o que é que eles faziam, por exemplo, qual era a reação delas quando sofriam de bullying, qual era a reação delas, o que nós vimos é que o bullying, e principalmente o cyberbullying, que foi como o que deu a entender, foi o que está mais presente na nossa escola, pelo menos, estava mais presente a partir do secundário, principalmente 10º, 11º e 12º. Na nossa escola secundária eram o que havia mais, principalmente no ensino secundário. As pessoas, segundo os dados do formulário, o que as pessoas faziam era ignorar, basicamente. Era como se tivessem menos pesar, acho que disse bem, o bullying. E nós estávamos lá a discutir isso durante a formação e acabámos por não chegar lá nenhum, porque também ninguém tinha uma resposta certa, ou porque é que elas fazem isso, ou então o que é que nós podíamos fazer, porque nem os professores, nem a direção e assim também estão presentes na nossa vida para perceberem o que é que nós estamos a passar.
e acabam por ser também de uma geração diferente. A vossa geração já quase nasceu com o telemóvel na mão, com o computador, e vocês vivem muito para isso, enquanto que eles, se calhar, por não usarem com tanta frequência as redes sociais e tudo mais, não percebem do impacto que pode ter na vossa vida, principalmente nesse contexto de violência psicológica. Olha, Sim. João, eu queria aproveitar também que estás aqui para te falar um bocadinho do projeto, tu apresentaste-te nisso. Como já falei contigo, tu já tiveste a oportunidade para ver, mas o nosso projeto, apesar desta semana estarmos concentrados no tema do bullying e do cyberbullying, o nosso projeto tem que ver com sensibilização para a saúde mental, que é um tema que também não é muito abordado até ao secundário, no caso. Eu não sei se vocês agora se já têm alguma aula, por exemplo, de formação cívica, outra vez, sobre este tema, mas eu penso que não. E vocês, por exemplo, as turmas de ciências em biologia acabam por falar um bocadinho dos sistemas todos do corpo, mas não falam da mente, que é tão importante falar também. E hoje em dia já não é tabu para ninguém o assunto da depressão, da ansiedade e tudo mais, mas acho que às vezes as pessoas mais novas que ainda não construíram completamente a sua personalidade e ainda não sabem muito bem o que é que são essas patologias também, tendem a ter medo de confessar quando sentem alguma delas ou quando estão com sintomas. E eu queria aproveitar para, lá está, dizer-te que a nossa página serve para sensibilizar para este tipo de questões. Nós temos muita informação aqui nas redes sociais, que foi onde nós começamos, mas agora também temos um site. E queria deixar também a mensagem de que qualquer coisa que vocês precisem, ou se quiserem que nós falemos de um tema em específico mais orientado para o secundário, mais orientado para vocês, podem sempre falar connosco, porque nós queremos efetivamente chegar à população mais jovem. A maior parte das pessoas que nos seguem são mais jovens adultos, lá está, porque têm mais à vontade para falar sobre estas questões, mas cada vez há mais casos diagnosticados em crianças e jovens e por isso é muito importante que nos ajudem, no caso, a partilhar estas questões. Então queres que eu te diga um tema ou algo que acho que é importante para nós? Eu falo por mim e, por exemplo, eu tenho bastante ansiedade, principalmente quando é a nível de testes ou quando tenho que fazer uma palestra por causa da AE ou assim. Bastante mesmo. Eu, por exemplo, já me tranquei numa casa de banho porque estava a ter um ataque de ansiedade antes de um teste. Também vi outras variáveis, mas foi, por exemplo, uma das razões. E eu acho que a ansiedade nos jovens é principalmente aquele tema que devia ser mais abordado, porque toda a gente diz, tem calma, respira e assim, mas eu acho que pelo menos os pais, como nós também estamos noutra geração, não percebem a ansiedade e o stress que nós temos, por exemplo, para entrar na universidade, ter boas notas, há muitos problemas. Há as notas, há a universidade, há a sair-se bem, há a ter uma boa imagem para mostrar às pessoas e tudo isso que são coisas que nós... Isso mesmo, são fatores que nós temos em que se calhar às vezes em quando não são tão valorizados, mas para nós temos... É muita ansiedade, por exemplo, só isso. E eu acho que a ansiedade era um dos temas que devia ser tratado, principalmente. Eu acho que depressão, porque... Eu, pelo menos, acho que tenho várias pessoas que estão, vários amigos que estão, por exemplo, no psicólogo a tratarem de depressão, a falarem mesmo com psicólogo a sério porque se cortavam, por exemplo, ou já se tentaram matar. E ter várias pessoas na minha idade, eu acho que é muito mau, porque tenho 17 anos, 16 anos, eu acho que falar sobre esses temas. Olha, eu queria aproveitar também... Sim, queria... Ok, deixa-me acabar. Porque os pais acabam por dizer, tipo, não fiques triste e normalmente eu, pelo menos, sei que a maior parte dos pais, tipo, dizem isso às crianças. Eu acho que não fiques triste não chega não chega de todo para passar uma depressão, porque não é algo tão, tipo, sorri ou rite ou assim, não é? Nós falamos muitas vezes dessa questão porque é uma questão um bocado geracional, sabes? Na altura dos nossos pais não se falava tanto sobre esses problemas da saúde mental. Ou seja, para eles é um bocadinho desconhecido e eles tendem a desdramatizar, lá está. Mas cada vez falamos mais e acho que também compete à minha geração e à vossa também. Não somos assim tão diferentes, estiveste até agora a tratar-me por você, mas eu só tenho 24 anos. É respeito à educação dos pais.
De qualquer forma, para além do projeto de sensibilização, nós temos um projeto com voluntários que se encontram disponíveis para falar com quem precisar. Vocês também, qualquer aluno da vossa escola, se sentir mais sozinho nesta alteração em casa, ou então tiver alguns sintomas e não sabe bem aquilo que tem e queira falar com alguém, podem sempre contactar connosco e pedir também um Pineapple Friend, está bem? Fantástico. Olha, Ok. João, muito obrigada pela tua participação e o resto de um bom dia para ti. Fica aqui no direto. Igualmente. Se tiveres perguntas, Ok. faz-me, está bem? Sim, Vá. ok. Obrigado. Beijinho, obrigada. Vamos falar agora com a Filipa, que já deve estar aqui. E eu estou a ficar com piquinhos nos pés, é por isso que eu me estou a curvar da cama. Alô, Filipa! Alô, alô. Como estás, linda? Ah, tudo bem com vocês também? Contigo? Com vocês Faço sempre aí também. umas maquilhagens incríveis que eu depois fico a olhar a pensar, sou uma totó. Eu nunca ponho nada, ou então meto aqui um bocado de vermelho, que é o que eu sei Eu um pintar. dia, Tá? eu um dia ensino. Ok, está combinado. Eu tenho que Olá, ver mais os Pedro. seus tutoriais. Sim. Bem, a Filipa também, neste momento, está integrada no projeto do Pineapple Mãe, tal como a Soraya. São malta, são ananases aqui hoje. E como era o primeiro dia, nós quisemos ter aqui alguém que pudesse dar o seu testemunho do seu caso de bullying. A Filipa já esteve cá no direto connosco, em que contou um bocadinho a sua infância, mas não ficou lá está essa parte do bullying durante muito tempo, pois também tinha outras coisas para falar. Portanto, eu queria te perguntar, minha querida Filipa, primeiro apresenta-te e depois eu se calhar faço-te perguntas mais específicas. Ok. Para quem não me conhece, porque eu já sou um bocadinho da casa, Espera aí, né? só um segundo. Como eu te conheço e estou a tocar a campainha, eu vou lá abrir, mas apresenta-te. Tá bem, tá bem. Então, o meu nome é Filipa, moro no Algarve, tirei o curso de Engenharia Civil, mas trabalho como gestora de uma empresa e, acima de tudo, aquilo que aconteceu comigo a nível de bullying foi na escola básica e secundária um bocadinho menos, mas principalmente na escola básica. E então é mais ou menos aí que eu me quero focar e quero, pronto, partilhar com vocês as coisas que me aconteceram e como é que eu consegui ou não lidar com a situação. Sim, eu ia te perguntar, na escola básica, tu sentiste logo desde que entraste, desde o primeiro ano, que havia meninos que gozavam mais contigo, ou foi algo que foi progredindo? Assim, foi progredindo, mas começou logo no quinto ano, não foi algo que começou no quinto ano e depois, a partir daí, foi sempre progredindo e ficando cada vez mais grave. Mas essencialmente foram nos primeiros. Estava aqui a ler os comentários, por isso é que estou-me a rir, desculpa. E então foi mais ou menos quinto, sexto, sétimo, oitavo. Sétimo e oitavo foi onde eu acho que eu sofri mais, porque eu acho que no quinto ano nós ainda vimos assim um bocadinho protegidos da escola primária e um bocadinho à toa para a escola onde já estão pessoas maiores, não é? E há outro tipo de pessoas e não percebi logo muito bem onde é que eu estava, até porque a minha escola sofreu obras e naquela altura nós só estávamos mesmo o pessoal mais novo na escola, ou seja, só na escola, o local físico só estávamos a quinto e sexto ano, porque a escola sofreu obras. Mas logo aí eu sofri um pouco de bullying, sofria muito, porque eu também eu tenho uma constituição física mais gordinha, mas naquela altura eu era mesmo muito, muito, muito gordinha. E acima de tudo, era muito por aí que os meus colegas e pessoas gozavam comigo. Não era tanto por o facto de eu andar em cadeira de rodas, era mais pela minha estatura, minha estrutura física, também o facto de eu também ser, por exemplo, a minha avó trabalhava perto da escola e isso também fazia com que os meus colegas, por exemplo, tivessem sempre atitudes de eu ser protegida, atitudes de não entenderem porque que isso acontecia, que não era nada que eu tivesse a ver e acabava por levar um pouco por consequência disso e há bocado
acredito muito nisso, porque, por exemplo, como eu tenho a minha, como eu ando em cadeira de rodas, é normal que os funcionários, os professores, tentassem um pouco mais me proteger. E então os meus colegas não lidavam muito bem com essa situação e criavam ódios para eu me sentir sozinha e mal, e isso mexeu muito tempo comigo e foi mesmo muito complicado. E tiveram que a minha família intervir nessa situação e haver também discussões com os diretores das escolas e isso, que muitas vezes ignoram. E é isso que eu acho que é grave. É grave existir, de facto, Sim. bullying. E de O facto, João ainda há pouco dizia isso, que desvalorizam muito as queixas das crianças. Pensam que se calhar não é nada, que eles é que estão a exagerar. Quando na verdade É mesmo. nem se dão ao trabalho muitas vezes de procurar e tentar perceber de que é que eles se queixam, não é? Mas tu chegaste Sim, alguma eu vez acho a ter que mudar de escola, por exemplo? Ou tu foste sempre não, lidando mais ou menos? eu fui sempre lidando, quer dizer, eu não fui lidando bem, não é? Ou porque tanto que eu cheguei a um ponto que fiquei com uma grande depressão também derivado de tudo. Porque o meu historial de depressão vem derivado de muitos sítios, um deles o bullying que eu sofri muito mesmo. Mas eu nunca tive possibilidade de mudar de escola, até porque dos problemas que também existe é o facto de não haver acessibilidades em todas as escolas para pessoas em cadeira de rodas, não é? E então Sim. eu estava limitada àquela escola, por isso... Era a única que era acessível para ti? Exatamente. Está aqui uma pergunta da Carolina. Sentes que o facto dos teus pais intervirem fazia com que te fizessem mais bullying? Em parte, não é? Em parte sim, mas é assim, uma coisa que eu aprendi sempre foi não esconder. Não esconder a ninguém. Eu falava muito com a minha mãe e muitas vezes a minha mãe interagiu. Uma das situações em que eu tenho mais presentes na minha memória foi quando os meus colegas se reuniram todos a cuspir-me para cima. Tipo pedaços de pipas mordidas e não só, cuspiram mesmo. E eu lembro-me perfeitamente, tenho esta memória perfeita, tipo de agarrar no telemóvel e dizer assim à minha mãe: mãe, olha, os meus colegas estão a cuspir. E eu lembro-me que a minha mãe tipo, deve ter chegado à escola assim num ápice mesmo e meteu toda a gente tipo assim: olhem, se vocês continuam a ter este tipo de atitudes, eu também vos vou cuspir para cima. Tipo, a minha mãe, porque já estava mesmo farta, estás a ver? É óbvio que ela não iria fazer Sim, para isso e ela nunca se chegou a primeiro, fazer. no fundo. Exatamente. Mas ela fez teve imensas reuniões, teve imensas intervenções até com professores, porque muitas vezes os meus professores eram muito condescendentes com o que eles estavam a fazer, estás a ver? Por Sim, exemplo, os meus colegas faziam muito da situação de escrever no quadro adjetivos ou palavras para magoarem, baleia, rodinhas, situações assim, tipo cenas mesmo feias, bola de Berlim, e tipo, estavam no quadro aquelas palavras e os professores nunca fizeram nada. E isso para mim ainda é algo que me magoou muito, por pensar que tipo, o professor é aquela pessoa que tem o poder máximo dentro da sala de aula, não é? É aquela pessoa que tu tens como referência que supostamente faz as coisas Sim. todas bem. E acaba por educar também. E se ele não intervém, Também, eles não são exatamente. educados de maneira nenhuma. Porque muitas vezes estas crianças que são agressoras e que têm estes comportamentos, em casa não têm as mesmas atitudes. Ou seja, muitas vezes os próprios pais não estão cientes daquilo que eles fazem na escola. E eu queria te perguntar também, achas que os meninos na altura que te agrediam psicologicamente, e eles faziam-no muito no espírito de grupo, ou seja, se calhar haviam pessoas que não o fariam se não estivessem em grupo, ou sentes que não tem nada a ver? Sinto que sim, eu acho que o grupo faz as pessoas se tornarem mais poderosas, não é? Tipo, parece que estás ali entre todos, faz-te tornar menos culpado, porque ninguém era capaz de me fazer bullying quando estava sozinho. Quando estavam sozinhos, todas essas pessoas eram minhas amigas. Ou seja, está tudo bem, não ligues àquele que está a rir-se de ti, ou não sei o quê, mas quando estavam todos juntos, era horrível. Eu sentia-me mesmo humilhada e
era das coisas mais devastantes que eu tinha, era ver que pessoas, por exemplo, vinham à minha casa, almoçavam comigo, não sei o quê, tipo, outras vezes quaisquer, quando estavam em grupo, eram iguais às pessoas que eu criticava, ou piores até, tipo, e isso fez-me muitas vezes eu não perceber. Tu não conseguias perceber quem é que era teu amigo, quem não era. Exatamente, e Mas no deixava-me meio muito disso, sozinha no meio disto tudo, tipo, eu não percebia com quem é que eu podia contar verdadeiramente, porque muitas das vezes as pessoas que eu realmente contava, elas faziam-me igual nas costas e eu depois vinha a descobrir, ou faziam-me até pior, e isso sim. era devastante mesmo. Ia-te perguntar também, quando é que tu sentiste que as coisas começaram a melhorar? Foi no secundário ou foi só na faculdade? É assim, na secundária aconteceu-me algo que provavelmente eu nunca teria à espera, que foi ter bullying por professores mesmo. Houveram duas professoras que fizeram bullying contra mim. Uma delas fez-me bullying tão forte e tão horrível que a minha mãe teve mesmo de fazer tipo participação da professora e tudo. Porque a professora, numa aula de inglês, começou a falar sobre Hitler e disse que o Hitler devia ter matado todas as pessoas que andavam em cadeira de rodas e tipo a apontar para mim e a falar de mim. E eu fiquei tipo, isso para mim foi das coisas que mais me magoaram, porque nunca teria à espera por parte de uma pessoa formada e tudo mais que ainda por cima tivesse entre aspas a defender uma pessoa que todos nós sabemos que foi das piores pessoas que tivemos no mundo, não é? E depois, numa dessas aulas, a professora também houve uma, tipo, sabes aquelas simulações de sismos e não sei o quê? Sim. E ela começou, tipo, nós estávamos todos na rua, já tipo a escola toda, e ela começou a gritar para mim assim, Rodinhas, Rodinhas, venha cá, não sei o quê, você é Rodinhas, tipo, uma característica minha, que é andar em cadeira de rodas, tornou-se um motivo de chacota para a professora. Ela, para ela eu não era a Filipa, eu era a Rodinhas. E isso para mim foi extremamente grave e a minha mãe, inclusive falou com a diretora da escola, a diretora de turma, etc. Mas, respondendo à tua pergunta, onde eu senti que eu deixou de haver bullying e começaram a tratar como realmente uma pessoa normal, uma pessoa igual a toda a gente, foi na faculdade. Na faculdade eu acho que também, eu acho que tem muito a ver com a mentalidade das pessoas, porque as pessoas na faculdade já não estão tanto em grupo, ou melhor, estão em grupo, mas os grupos são diferentes, são grupos que se formam lá, ou seja, já não vêm de, por exemplo, no caso de escola básica e escola secundária, enquanto na mesma cidade as pessoas conhecem-se muito e criam aqueles grupos caixinha em que tu, para entrares é muito complicado. E então eu acho que na faculdade, como é muitas pessoas que não se conhecem e estamos a criar começar do grupos zero, novos. não é? Sim. Exatamente, e as pessoas aí abraçam qualquer pessoa. Eu gostei mesmo muito de andar na faculdade e foi dos melhores anos da minha vida. Apesar de na secundária, a nível de colegas e isso, eu tive muita sorte porque mudei de turma e consegui ter outras pessoas que me respeitavam muito mais. Na secundária, de facto, só a situação dos professores é que foi muito mais gritante, digamos assim. Sim. Eu queria te perguntar se achas que essa situação do secundário e também no básico, não é? Se depois teve muitas repercussões no teu psicológico, ou seja, naquilo que depois tu te tornaste enquanto adulta. Sim, eu acho que de certa forma ajudou-me a construir muito o meu caráter de ser uma pessoa de ser uma pessoa que aparentemente eu sou super bem disposta e super como é que eu ia dizer, despachada e tudo mais, mas eu na mesma sou muito reservada, ou seja, eu tenho cuidado com quem é que eu dou Com quem te a relaciona. conhecer mesmo, não é? Exatamente, com quem é que eu me relaciono. Também o facto de eu ter ficado ficado com a depressão foi muito derivada a tudo isso, ao facto das pessoas, de eu me sentir sozinha, de eu me sentir sem amigos. Eu hoje, com 29 anos, eu sinto que ainda não sei fazer amigos. Ou seja, acho que isso moldou tanto
a minha cena de, cuidado com aquela pessoa, cuidado com esta, cuidado com aquela vai gozar, cuidado com quem é que vai ser, e se vão rir, e se vão gozar, e não sei o quê, que eu, hoje em dia, eu não sei, às vezes tenho dificuldade em saber fazer amigos, porque eu não sei até que ponto é que estou a dar A motivos, confiar em alguém. e também a dar motivos à outra pessoa de rir-se de mim, ou de me achar um motivo de chacota, e muitas vezes eu ainda hoje tenho essa dificuldade de pensar, não, estas pessoas já não estão nessa fase. Ou, por exemplo, não é? E tipo, deixar as coisas fluírem e ser eu própria. E às vezes eu prendo-me ainda muito e tenho esse Mas não receio. precisas disso porque és uma mulher incrível. Ainda logo no início do direto estava aqui o Gerson a dizer: Separou de Bullying é uma gestora de sucesso e é isso que tu és, uma mulher de sucesso e não precisas mesmo ter esse tipo de problemas. Pelo menos do que eu tenho visto na nossa equipa, toda a gente gosta de ti e considera-te uma pessoa indispensável para animar lá a malta. Portanto, não tenhas de fazer amigos com quem te quer bem, porque nós agora somos todos adultos e eu, pelo menos, tive cuidado a escolher a minha equipa para ter pessoas que respeitam os outros, que acima de tudo valorizam as diferenças. E sem dúvida que eu sinto-me muito bem no meio de vocês e tenho gostado muito desta experiência e tenho a certeza que vai ser gratificante para todos nós, não só para ti ou não só para mim, mas acho que todos vamos ganhar muito de nos conhecermos entre todos. Estou aqui a ver o pessoal a dizer obrigada a todos. E aquilo que eu te dizia é mesmo assim, porque tu cresces e começas a perceber que as diferenças não nos devem separar, mas sim unir-nos. Porque é quando nós juntamos pessoas diferentes que somos capazes de evoluir e de aprender com as diferenças que temos. Portanto, muito obrigada por ter estado aqui, por teres dado o teu testemunho. Obrigada eu pelo convite. Certeza que ajudaste alguém que nos estava a ouvir e vais continuar a ajudar, porque vais continuar connosco em mais projetos daqui para a frente. Obrigada. Só uma mensagem para todos muito rápida. Sim. Tenham força, não vão ao baixo, contem com a vossa família ou com aqueles amigos que vocês têm certeza que são vossos amigos, falem, não tenham vergonha de falar, não tenham medo de falar e peçam ajuda. Eu acho que isso é essencial para que a nossa cabeça fique sã e também posteriormente nós conseguimos ultrapassar isto. Eu sinto que ultrapassei muito isto por precisamente falar, pedir ajuda e não ter vergonha de dar a cara. E eu acho que isso é essencial. Obrigada, Filipa. Um beijinho grande. Um beijinho grande. Vou obrigada à Mónica, que é a última convidada. Já não temos muito tempo. Vamos ver se a Mónica já está aqui. Está a correr bem este direto, não está? Isto tem gravado muito. Se tiverem que gravar, vocês digam. Que eu ligo para a Vodafone e dou cabo deles. Estou a brincar. Está muita gente em casa, isto a net fica lenta. Olha, está aqui a mãe da Filipa. Um beijinho. Dona Helena, depois tenho que falar consigo, que a mãe da Filipa depois também nos vai dar um contributo para o projeto. Olá, Dona Mónica Valdegato, está boa? Tudo bem, estava aqui à espera que ela terminasse, que era para não aceitar logo e não quebrar ali o raciocínio. Estavas a acompanhar o direto? Estava, sim. E então, estavas a gostar? Para eu entrar na altura certa, mas sim, estava a gostar bastante, sim. São pessoas especiais todas, sim. Sim, como tu viste, nós estamos aqui um bocadinho nesta coisa da partilha. A Dona Mónica Valdegato é comediante, é daí que eu a conheço, não é? Que já havia a atuar, cheia de purpurinas, toda. Dá a ideia de que é uma mulher muito confiante, de bem consigo mesma. Lantejoulas. Eu disse purpurinas, depois disse, tudo croma. A Dona Mónica Valdegato lá está, tem esta atitude muito segura de si mesma e eu quero tentar perceber se sempre foi assim ou se na infância se tiveste algum tipo de problema, se não, como é que foi a tua infância, Dona Mónica? Aliás, eu não sou segura de mim de todo. Eu acho Dás a entender. Talvez, por acaso não sei, mas talvez sim. Mas eu acho que era até muito mais segura em pequena do que sou agora. Eu em pequena era... aliás, eu olhando para trás, por vezes eu pergunto-me se não era eu que fazia bullying. No sentido de eu ser a pessoa que era engraçada e podia mandar piadas, mas também sei que era por ter um cariz forte, muitas das pessoas que eu sentia que não eram tão bem tratadas, eu também as protegia.
Sim. Então, isto de ser comediante, nós acabamos por fazer bullying no fundo a tudo, mas é um lado satirizar para, para aproximar, desmistificar. Até porque falo muitas vezes da questão de ter um pai cego, que não vê, visual, e sempre fiz piadas sobre isso, ou seja, não é no sentido mau da coisa, por vezes acaba por normalizar e por desmistificar coisas que as pessoas dizem nas costas e não dizem à frente, e é tipo, todos nós temos características que nos tornam quem somos e qual é que é o problema de brincarmos com isso mesmo. Mas então eu em pequena acho que nunca lidei, quer dizer, lembro-me de um outro episódio que me deixou mais triste, porque eu lembro-me que era super, super morena e tinha colegas que me chamavam de cigana de forma depreciativa. E eu lembro-me de não gostar, eu assim, mas porquê é que me chamam cigana só porque sou mais morena? Então, hoje em dia penso, porra, quem dera ter... Hoje em dia é uma virtude. Sim. Mas para além disso, tu chegaste a contactar com algum colega ou assim que fosse vítima de algum caso mais grave, alguma situação mais problemática? Eu acho que na nossa altura nós não tínhamos muita consciência do bullying. Eu acho que hoje já estamos todos muito mais alerta e eu hoje se calhar consigo perceber que na altura se calhar era bullying e para nós era só se calhar uma brincadeira. Mas eu lembro-me de ter um colega que de facto tinha necessidades especiais, mas os professores nunca nos assumiram isso, nunca quiseram assumir essa pessoa. Eu acho que era importante, de certa forma, dizer-nos do que estar a tornar isso um assunto tabu, mais valia dizerem-nos. Mas ele de facto era uma pessoa muito difícil. Eu lembro-me que me sentava ao pé dele e eu tinha que ter um lápis afiado para disputar na perna sempre que ele me chateava, porque ele era super chato, eu não aguentava, era o Guilherme. Mas por outro lado, se alguém metesse com ele, eu era a primeira a dar pontapés a quem fosse. Então, eu Eras acho a justiceira. que sim, não havia maldade ali. Eu acho que nós em miúdos acabamos sempre por fazer comentários uns aos outros, mas acho que de facto esta geração já está muito mais predisposta e alerta. E eu acho que isso faz sentido porque há coisas que de facto podem deixar marcas. E tenho amigas, se calhar, que o bullying que sofrem por vezes até em casa, não é na escola, são os pais que dizem que estás demasiado gorda, que comes demasiado, e às vezes o bullying começa de casa e as pessoas não têm noção disso, e são esses miúdos que chegam à escola e descarregam nos outros. Sim, tem muito a ver com isso. Eu ia te perguntar, em relação à questão do teu pai, tu sentes que alguma vez gozaram contigo por causa do teu pai ser invisual ou nunca tiveste esse tipo de problema? Eu acho que nunca o fizeram porque não era algo que as pessoas soubessem. Porque não era algo que eu dizia, olá, eu sou a Mónica e o meu pai é cego. Se muitas pessoas só, e amigos meus só agora é que estão a saber e se calhar já me conhecem há 5 anos. Não é algo que eu dissesse, porque sei lá, é a mesma coisa que estar a dizer meu pai é moreno, ou para mim é uma característica. Era uma característica. Sim. Como outras. Mas talvez mais na rua que eu sentia essa, não é bullying, mas esse olhar de lado ou por serem visual, quando eu o acompanhava, as pessoas tinham muita tendência a olhar, até porque o meu pai depois muitas das vezes não queria usar a bengala, então às vezes ia contra pessoas e ele não parecia invisual porque os olhos dele não são assim, normais, pronto. Então as pessoas ficavam assim um bocado, eu tinha que avisar, e então até mesmo amigos, eu lembro-me de levar amigas lá a casa a comer e elas ficavam sempre a olhar para ele assim, tipo super atentas, tipo, olha ele a pegar um copo de água na primeira, olha como é que ele serve um copo de água, por o dedo, e depois sendo que a água já chegou até aqui, está ok. Mas é aqueles olhares de curiosidade que eu acho que é normal, sempre passamos por alguma coisa diferente na rua, eu faço questão de nunca olhar ou de simplesmente continuar, normal, não, nem dar muita atenção, nem desvalorizar, tratar como Sim, porque também passaste por isso, ou seja, sabes que esses olhares de vez em quando são um bocadinho chatos. Sim. Eu queria te perguntar também, sendo tu uma comediante famosa, se já tiveste algum tipo de ataque ou de violência tipo, online que tenhas tido que lidar? Sim. Dois episódios. Um deles foi um vídeo que eu uma vez fiz a satirizar uma concorrente de um reality show, em que basicamente imitei a frase que ela tinha dito e pelos vistos ela era dos Açores, mas o meu conhecimento de sotaques na altura era fraco, eu não sabia lá de onde é que ela era, não fazia ideia. E lembro-me de caírem os Açores todos em cima,
recebi mensagens tipo ameaças de morte, miúdas a Espírito de grupo, novamente. sim, tipo, mandarem-me vídeos a mandar piretes, eu assim, mas o que é isto? E aquilo, tipo, só tinha imitado, estava super engraçado, não tinha qualquer maldade, porque ela era de facto uma pessoa muito engraçada e acabei por satirizar até quem eu achava que tinha mais graça porque tinha era meio deslocada como eu. E a segunda, foi também por causa de um programa em que eu tive que teve mais exposição, ou até mesmo no 5 para a meia-noite, que eu nunca ia ao YouTube ver os meus vídeos do 5 para a meia-noite porque tinha sempre comentários mais negativos. Eu acho que há certas redes sociais que nos atacam mais. O Instagram as pessoas são mais tranquilas, mas o YouTube tem muitos trolls e, e Sim, é como acabavam o por Twitter. comentar coisas injustas ou que eu considerava injustas e que me faziam sentir mais triste. E quando estava a gravar, parecia que tinha sempre esse julgamento em cima, até para mais sendo mulher, temos sempre esse julgamento lá até ela tentar ter graça. Se for um homem é tipo, ai que engraçado, ele aceitou-te. Se for uma mulher é tipo, mas ela é taralhoca, tipo, porque é que ela é ridícula? Não podemos chegar ao ridículo por sermos mulheres, é sempre a mesma coisa. É, ai, ela é forçada, tem mania que é engraçada, deve ter mania, não sei o quê. Então acho que isso põe É muito o que mais. a minha mãe me diz. Pronto, é o bullying que vem de casa também. Eu acho que isso é o que mais me custa, assim, neste momento é a crítica online. Quando tenho Sim. mais exposição. Nas minhas redes sociais é ok, mas quando tenho mais exposição não lido muito bem. Acho que já deixei de ver, preferi não ver. É melhor às vezes. Eu ia te perguntar também, tu também estás relacionada com a área do marketing digital e não sei se tu já tiveste alguma palestra, alguma formação sobre isso, mas em termos de cibersegurança, tu sabes alguma dica de como é que nós nos podemos proteger na internet, Uhum. seja nas redes sociais, seja na nossa utilização diária? Sim. É assim, eu acho que isto é um bocado. Nós nunca nos vamos conseguir proteger, a não ser que simplesmente não nos estejamos nas redes sociais e tudo mais. Há de facto pessoas que postam a vida toda e eu sei que quem tiver atenção às coisas, provavelmente, nem que vá ao Google Maps, há de ver que naquela foto ou vê-se aquele prédio que podem ser os meus vizinhos e onde encontrei, tá, tá, tá. Ou seja, é um bocado difícil, hum, porque nós estamos num mundo de muita partilha, mas hoje em dia quem quiser saber de nós sabe. Eu acho que chega a ser mais preocupante as pessoas que nós deixamos entrar na nossa vida. E já começa a ser assustador o número de casos de pessoas que estão em relações abusivas, em que têm softwares maliciosos no telemóvel, em que os namorados ou pseudo-namorados veem o que está no telefone, em que instalam coisas para saber onde é que vai o carro. Então eu acho que é muito mais assustador as pessoas que realmente deixamos entrar do que quem nos possa estar a ver online, porque por vezes são essas que nos podem de certa forma perturbar. Acho que o resto o online acaba por ser um bocado. Não tens como fugir online. Até podes não ter redes, mas tens o Google ligado, o Google sabe exatamente onde é que tu andas. Não tem como, sim. Dona Mónica, muito obrigada. Eu ia-te só fazer uma pergunta final, um bocadinho em jeito de piada, mas não só, que é, tu gostas de crianças, queres ter filhos? Sim, gostava de ter filhos, E sim. quando tiveres filhos, como é que tu os vais proteger do cyberbullying? Cyberbullying, pois é, os miúdos estão muito agressivos. Eu há dias vi-los a responderem umas coisas do Raminhos, eu fiquei parva. As coisas que lhe disseram, eu ficaria-me a sentir super mal. Como é que eu os vou proteger? Eu acho que é a torná-los seres felizes, eu acho. Porque se tu fores uma pessoa segura, tu não vais deixar que isso te afete. Eu acho que tem tudo a ver da forma como tu te vês e não como os outros te veem. Porque se tu fores segura de ti, tudo o que digam, tu, pronto, é um troll e desvalorizas. Mas quem não está seguro de si, por mais até que as pessoas digam coisas boas, vai sempre duvidar. Então eu acho que é trabalhar um bocado essa segurança e fomentar a crítica positiva em casa, e que eles se sintam valorizados.
Acho que é por aí. Mónica, você está preparada para ser mãe? Eu, se fosse um homem e se andasse consigo, queria ter um filho seu, que você vai ser uma excelente Vou mãe. fazer. Burro de merda, pá! Não sabes fazer à direita! Olha, 30 segundos, muito obrigada por ter estado cá no direito. Nós depois vamos colocá-lo no YouTube, portanto, depois se quiseres partilhar. Vá, beijinho grande e boa quarentena para ti, com muito vinho. Obrigada a todos os que estiveram aí a assistir. Só tenho 8 segundos.